Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela graça, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua igreja. Obrigado pela oportunidade de poder fazer parte da sua história, da sua missão. Obrigado, Jesus. Senhor, nós não somos dignos, mas o Senhor nos justifica, o Senhor nos ama, o Senhor nos encontra. Por isso nós queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Sabemos os desafios, sabemos que alguns ficam pelo caminho, Jesus. Sabemos que alguns desistem, sabemos que alguns não avançam, mas a sua graça sempre nos surpreende. Por isso, ao olhar para a nossa comunidade, nós somos gratos ao Senhor, porque não é sobre nós. Nunca foi e nunca será. Não é sobre uma estratégia, não é sobre um pensamento, não é sobre um plano, é sobre o Senhor. É o Senhor fazendo, é o Senhor edificando, é o Senhor conduzindo. Por isso, nós clamamos a Ti, continue, Senhor, continue a ser o nosso Deus, ao Deus, o Senhor dessa comunidade, guiando essa comunidade como um bom pastor que vai à frente do rebanho. E que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor possa falar aos nossos corações. Que os nossos corações, Senhor, possam nesse momento ser mais uma vez fisgados pela Sua palavra. Que a nossa mente seja fisgada pela Sua palavra, Senhor. E que o Senhor possa comunicar ainda mais a todos nós. Assim, em gratidão, em alegria, nós bendizemos o Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, convido você a abrir comigo em Salmos de número 91. Hoje daremos continuidade na nossa série de mensagens Cânticos da Alma e será mais um domingo pela manhã maravilhoso, onde nós estaremos mergulhando neste salmo e ouvindo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Salmo de número 91, verso de número 1, a palavra do Senhor diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. E isso eu declaro a respeito do Senhor: Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele confio. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas, e a sua fidelidade é a armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verás como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei minha salvação. Amém, amém e amém. Obrigado, Jesus. Irmãos, nós estamos em meio a uma série e agora nós mudamos o volume, ou seja, nós mudamos o subtema. E agora nós falaremos basicamente a respeito do ordinário, do Senhor do ordinário, do Senhor que fala aos nossos corações, do Senhor que comunica. Mas antes de entendermos Salmo de número 91, eu não tenho como esquecer de apontar a você um livro. E este livro, ele foi escrito por Elisabeth Elliot, e o livro tem sobre o nome, né, o título do livro, da obra, é A Sombra do Onipotente. E é por isso que o título do sermão dessa manhã é A Sombra do Onipotente. E eu escrevi um texto a respeito dessa autora, dessa missionária. Eu tive contato com as obras dela no passado,
E eu li um livro bem engraçado, né, chamado Deixe-me Ser Mulher. Pastor, você tá perdido. O que está acontecendo? Você está lendo um livro, Deixe-me Ser Mulher. Nós estávamos em meio ao projeto com as mulheres, Betânia, em 2025. Nós, então, tivemos que desenvolver, através de várias obras, sobre, né, a questão da questão da mulher. E nisso nós tivemos esse primeiro contato. Eu já tinha ouvido falar a respeito de Elizabeth Elliot, mas eu não havia lido nenhuma obra sua de forma integral. E então, eu me deparo com o Salmo 91 e sou levado a lembrar da biografia que ela escreveu sobre seu esposo. Eu quero ler para você, então, um texto que eu escrevi, onde ele vai apontar, talvez, uma introdução a respeito de Salmo 91. Ele diz assim: em janeiro de 1956, o jovem missionário Jim Elliot, acompanhado de 4 amigos, adentrou as densas selvas do Equador. O coração deles queimava por um propósito: levar o evangelho a uma tribo isolada, a violenta tribo conhecida como Huaorani. Para os olhos do mundo, a missão terminou em uma tragédia inexplicável. Pouco tempo após fazerem o primeiro contato amigável, os 5 missionários foram mortos a lançadas nas margens do rio Cururai, atacados pelos próprios homens a quem tentavam apresentar o amor de Cristo. O mundo olhou para aquela cena e perguntou: onde estava Deus? Onde estava a sua proteção? A resposta mais profunda a essa pergunta não veio de teólogos distantes, mas de uma jovem viúva, esposa de Jim, Elizabeth Elliot. Ao relatar a história do marido, ela escolheu intencionalmente intitular a biografia de A Sombra do Onipotente, uma referência direta a Salmo 91. Muitos acharam o título ingênuo. Como homens mortos a lançadas poderiam estar encontrando descanso na sombra do Todo-Poderoso? Elizabeth compreendeu uma verdade, que muitas vezes nos escapa. O abrigo de Deus não é uma redoma de vidro que nos isenta do sofrimento físico ou da morte, mas uma fortaleza que protege o nosso destino e o nosso destino eterno. Ela baseou essa confiança na convicção profunda que o próprio Tim havia registrado anos antes em seu diário. E Jim escreveu assim em seu diário antes de sua morte: não é tolo aquele que entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ao explicar a morte do marido à luz de Salmo 91, Elizabeth afirmou que Jim e seus companheiros confiaram em Cristo, de que isso havia garantido absolutamente sua felicidade eterna. A lança dos Huaorani perfurou o corpo de Jim, mas não pôde arrancá-lo do abrigo do Altíssimo. Para o cristão, segundo Elizabeth, estar abrigado em Deus significa que se a calamidade ou a morte nos atingirem, elas não vêm como um acidente ou como uma derrota, mas como servas do propósito soberano de Deus para nos conduzir em triunfo à sua presença eterna. Aleluia. Irmãos, nós estamos falando então da história de um missionário que deixou tudo para ir ao Equador pregar o evangelho para uma tribo isolada. Quando pensamos nisso, é claro que há um sentimento de alegria. Alguém dedicou a sua vida para a pregação do evangelho. E é claro que o Senhor vai abrir as portas. E é claro que o Senhor fará com que essa tribo ouça o evangelho. Mas não é isso que acontece. Elizabeth, ela estava com a sua filha já nascida, sua primeira filha, em meio ao Equador, enquanto o seu marido é morto a lançadas por uma tribo que não desejou ouvir o evangelho. Ela tinha tudo para abandonar a fé. Ela tinha tudo para deixar tudo para trás. Ela tinha tudo para não acreditar mais em Deus. Ela tinha tudo para querer uma nova história. Ela tinha tudo para abandonar o evangelho. Mas não foi isso que ela fez. Ela se posiciona ao ponto de lembrar de uma citação. E essa citação de Elizabeth é maravilhosa porque é uma citação do seu marido. Não é dela.
Ele vai dizer, não é tolo aquele que entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ele parece uma frase meio paradoxal, mas traz um sentido muito profundo. O sentido de que nós não temos, de verdade, nós não temos segurança de nada em nossa existência. Hoje nós estamos aqui, um domingo pela manhã, felizes, talvez. Mas qualquer outra coisa pode acontecer e em um estalar de dedos nós podemos partir para a glória do Senhor. As coisas podem mudar de forma muito rápida. E aqui, eu me deparo com uma pequena e talvez profunda experiência que tive algum tempo atrás ao ir a um hospital orar pelo irmão. Irmãos, eu não vou citar nomes, talvez você que talvez está atento vai observar e vai entender, mas eu fui orar pelo irmão que estava em seus últimos momentos de vida. Eu compartilhei isso com alguns irmãos aqui em nossa vigília. Quando eu entro no leito, eu olho para a fita que está em seu punho. E eu observo que ele é somente alguns dias mais velho do que eu. Alguns poucos dias. Aquilo me deu um choque. Porque nós não estamos prontos, talvez nunca estaremos prontos para partir. Mas aquela experiência, e depois esse irmão, infelizmente, ou felizmente, o Senhor levou para si, me fez perceber e me fez ter um final de semana de muita reflexão. Não somente de dor da perda, e sim, todos sofremos, mas pela percepção de que nós acreditamos em uma fábula, de que somos imortais nesse tempo, e de que temos o controle de nossa existência. Nós não temos. Nós não conseguimos anexar nem mesmo um dia em nossa vida. Quem dera nos tirar de uma situação desafiadora como uma doença, a morte. Jim, ele percebeu que um homem ou uma mulher que compreende que não possui nenhuma segurança nesta vida, de que o dinheiro, de que a ciência, de que a saúde, de que a medicina, nada pode nos dar um certo tipo de esperança. Um homem que entende isso, uma mulher que entende isso, não tem medo de gastar tudo o que tem para não perder aquilo que ganhou. Nós ganhamos a eternidade através da morte de Cristo na cruz. E isso para nós é uma grande verdade, sabemos disso. Mas continuamos a ser um povo com muito medo da existência. E o medo nos faz criar refúgios com as nossas mãos, como a Thaís falou nessa manhã. E esquecemos que só existe um refúgio que pode nos dar esperança. Não solução, mas esperança para a nossa existência. O Salmo de 91, nós não sabemos quem é o autor. Alguns comentaristas vão apontar ele como sendo um salmo mosaico de Moisés. Afinal, o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Mas nós não temos como apontar isso como uma realidade, uma verdade. Agora, o interessante é que o Salmo 90 com o Salmo 91, eles possuem uma conexão. O Salmo de número 90, ele vai falar sobre a vulnerabilidade humana. Eu convido muito você, naqueles dias que você acha que você é uma máquina da produtividade, naquele dia que você acha que você consegue fazer todas as coisas com a sua própria mão, que você consegue conquistar o mundo, eu convido você sempre a ler Salmo 90. Porque o Salmo 90, ele nos dá um certo tipo de tristeza, ao mesmo tempo que nos dá um calento no coração. Porque percebemos que somos vulneráveis. Percebemos que não temos, talvez, a força que acreditamos ter. Mas Salmo 90, ele conecta com Salmo 91, porque então observamos que um homem vulnerável, um homem que está realmente debaixo da ira de Deus, este homem pode encontrar em algum lugar um refúgio. E este refúgio, segundo o Salmo de número 91, é o próprio Senhor. Irmãos, se utiliza refúgios em momentos
de catástrofe, em momentos de calamidade. Você vai para um refúgio quando uma guerra vem a iniciar. Você vai para um refúgio quando vem uma grande tempestade. Você vai para o refúgio quando há talvez possibilidade de perca de vida. Você se esconde, você vai para este lugar em meio ao caos. Ninguém vai a um refúgio simplesmente porque deseja, porque está alegre. Vou para um refúgio, não. Você busca um lugar de refúgio quando as coisas não estão bem. Já falamos isso em algum culto aqui. Os bilionários estão criando o que nesses dias? Chamados bunkers. Uau! Interessante isso. Bunkers que ficam a metros abaixo do solo, estão criando várias formas de alguma coisa eles sabem, talvez, ou talvez seja somente um reflexo do seu ego por conta do dinheiro, mas demonstram um certo tipo de insegurança e buscam então a segurança em um refúgio construído com as próprias mãos. Observamos então que em Salmo 91 nós somos levados a perceber que tanto para o salmista quanto para nós o mundo vive o medo. E alguns vão dizer que as perguntas movem o mundo. Eu vou dizer para você que o medo move o mundo. O medo move. O medo da morte, o medo da posição social, o medo da falta de dinheiro, o medo da falta de provisão, isso nos move. Se você é um herdeiro, queria eu ser, talvez você acorde pela manhã, olha cifra da sua conta bancária e você observa, ok, eu vou dormir até as 10 da manhã. Porque você está bem, você se encontra em um lugar de segurança. Mas o medo, quando você é um pai de família e observa que no outro dia vencerá o aluguel e você ainda não tem o valor para pagar, o medo te leva então a ir para a rua, a trabalhar e às vezes até mesmo, infelizmente, a cometer crimes. Por a sua família, em prol do bem-estar dos seus filhos. O medo move. O medo cala, mas o medo move. O mundo ele está em meio a muito medo, a muita angústia, a muita dor. E aqui não tem como eu não lembrar de uma frase do James Smith, que ele vai falar, a palavra de Deus haja, deu início a tudo. Para tudo que foi criado, existir é ser temporal, e ser temporal é estar em dívida com o passado e orientado para o futuro. O Smith fala o seguinte, o homem que não entende a eternidade, ele está preso ao medo do quê? Ao medo do fim. Somos seres temporais. Estamos presos a esse tempo. Estamos presos a essa realidade, e por isso que o que nos basta ou o que nos resta é o quê? É o tempo. O valor, ou a moeda de maior valor nessa era não é mais o ouro, o Bitcoin, mas percebemos que é o tempo. Só que sabendo o que é o tempo, por que então ainda continuamos atemorizados por essa verdade, se sabemos que nos é reservado uma eternidade? Uma frase de Paulo em Romanos 8, verso 31, diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma grande verdade. Se Deus está conosco, se Deus está nos guiando, se Deus está nos conduzindo, por que temos medo do amanhã? Por que o amanhã nos causa ansiedade? Porque quando ouvimos, eu não ouço mais, quando ouvimos o boa noite do último programa da emissora talvez maior do Brasil, quando você ouve aquele boa noite, você dá um certo tipo de ruim, acabou o final de semana, amanhã novamente terei que trabalhar. Nós temos medo, mesmo sabendo que podemos e devemos encontrar no Senhor descanso. Que podemos encontrar no Senhor apoio, refúgio. A grande questão, eu quero que você entenda isso, é que nós estamos, de alguma forma, errando. Muitas vezes tratamos as promessas de Deus como se fossem mensagens de um biscoito da sorte. Abrimos a Bíblia, retiramos um versículo do seu contexto e tomamos como uma promessa personalizada para qualquer situação. Mas esquecemos que as promessas de Deus não foram escritas para serem lidas de forma isoladas. Elas fazem parte de uma história, de uma aliança e de um relacionamento com o próprio Deus. E é por isso, irmãos, que em muitas casas, o que você encontra, às vezes, na sala? Você encontra uma Bíblia aberta e ela está aberta onde?
em Salmo 91 ou Salmo 23. Clássico. A minha avó, eu lembro, não sei como é que está hoje, mas lá na sala dela tinha sempre uma Bíblia aberta, bonita, empoeirada. Nunca li aquela Bíblia. Mas estava lá, Salmo 91. E nós achamos engraçado e rimos. Claro que não, isso aí não é um talismã. Que loucura, abrir a Bíblia. Ok, e de fato se tornou um talismã, algo muito místico, mas você já viu quais são os vídeos mais vistos no YouTube sobre oração? Nosso tempo, nossas ferramentas. Um dos vídeos mais vistos que temos sobre oração é quando coloca Salmo 91, oração de proteção. Irmãos, milhares e milhares de visualizações. Nós não abrimos mais a Bíblia, mas nós queremos acreditar e ouvir em algo que nos dê consolo, esperança. O erro nosso é, de alguma forma, entender que na Bíblia temos mais de 8.000 promessas, mas que essas promessas não estão cercadas senão por algo chamado aliança. Nós queremos então abraçar as promessas, o Senhor estará comigo, Ele é o meu refúgio, eu quero a Bíblia aberta, eu quero o Spotify tocando, eu quero o YouTube proferindo sobre a alegria, a paz, o Senhor é meu pastor, mas nós não queremos estar debaixo da aliança. Se nós não entendemos que as promessas elas são vinculadas a uma aliança, e quando quebramos essa aliança, podemos não viver as promessas, nós somos então levados a perceber que estamos, infelizmente, construindo novamente um bunker, um refúgio com as nossas próprias mãos, e não observando que o Senhor é o nosso refúgio. O Salmo de 1119, verso 11, eu quero que você grave isso no seu coração, já falamos sobre esse salmo em algum momento aqui, obviamente. O salmista diz assim: guardei a tua palavra onde? Alguém lembra desse versículo? Em meu coração. Qual a sequência desse versículo? Alguém lembra? Para não pecar contra ti. Irmãos, a melhor coisa é a palavra de Deus. Ela deve estar aonde? No melhor lugar, o coração. Segundo a percepção judaica, no contexto, obviamente, do saltério, o coração era o centro das emoções, é o centro da razão, é o centro das escolhas, onde acontecem as guerras. A melhor coisa, a palavra de Deus, deve estar no nosso melhor lugar, que é o nosso coração. Mas para quê? Para o melhor propósito. E qual é o melhor propósito, irmãos? É o versículo, a parte final de Salmo 119, verso 11. Não pecar contra ti. Nós guardamos a palavra do Senhor como uma ferramenta para não pecar. Não somente para lembrar das promessas. Nós guardamos a palavra para lembrar quem somos e o que devemos fazer, não para somente lembrar aquilo que nós temos como herança. E olha como é desafiadora essa realidade, porque nos faz observar que queremos a promessa, mas não queremos a aliança. É como aquele homem ou aquela mulher que querem o prazer do casamento, mas não querem um compromisso do casamento. Nós queremos o bem bom, nós queremos aquilo que é gostoso, aquilo que é maravilhoso para nós, mas nós não queremos o revés. Os deveres, a aliança. É por conta dessa realidade que, por muitas vezes, muitos de nós não prosseguimos na jornada. Ouvimos uma palavra de alegria e de promessa, abraçamos, mas não prosseguimos porque a promessa, ou a promessa a respeito de uma promessa, não é suficiente para nos permanecer em processo de santificação. Só é santificado aquele que guarda a palavra do Senhor em seu coração. Essa semana eu tive a oportunidade de falar com um irmão que vai membrar-se na comunidade, e até um recado no meio do culto. Semana que vem, culto pela manhã, às 10 horas, nós teremos a apresentação dos novos membros. Vai ser um tempo maravilhoso, irmãos. Estou muito animado para a semana que vem. Mas uma conversa com um irmão que vai membrar, ele me deixou constrangido. E olha, gente, que eu já vi tanta coisa na vida que para me deixar constrangido é bem difícil, né? Algumas pessoas conseguem, a minha sogra ela consegue sempre, mas é só ela que tem essa habilidade, ela tem uma habilidade para me constranger. Mas
estava conversando com o irmão e após a conversa pastoral, ele falou assim, pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, ixi, bora lá. Ele me perguntou um monte de coisa. Eu fui falando, fui respondendo. E aí ele falou assim, pastor, minha última pergunta é, qual é o maior desafio hoje? Onde você precisa de ajuda? Se pudesse, eu chorava com o irmão naquele momento. Assim. Se pudesse, eu abri o coração, mas não posso, né? Acabou de chegar, não posso também abrir tudo, né? Deixa ele remembrar, deixa ele estar aqui, depois a gente abre as dificuldades, né? Mas eu falei, irmão, nós temos diversas dificuldades. Diversas dificuldades. Mas ouvindo isso, me deu uma esperança. Porque hoje, gente, presta atenção nisso, nós queremos escolher onde vamos servir, não é? Se você olhar para uns pisos aí, os pisos mais tortos fui eu que coloquei, gente. Porque era o que tinha. O Rômulo tentou ajudar um ali, depois o Will tomou a frente, graças a Deus para ver o do Will, mas senão ia ficar um mosaico mesmo em cima dessa igreja. Ia ficar, literalmente. Mas nós somos chamados a exercer coisas que às vezes não estão no nosso escopo. Por conta de uma aliança. Por conta de uma aliança. Então aqui é uma grande reflexão a respeito desse irmão e a respeito de nós. Irmãos, nós não temos que servir onde queremos, mas onde precisa. Já chegou para alguém, para algum líder e falou assim, onde é que precisa de gente? Gente, precisa de gente para vários lugares. Para átrio aqui, para receber as pessoas, para o diaconato, para o louvor, para a mesa de som, para o data show, precisa de gente. Para o kids, precisa de gente. E se nós, pro gourmet, obrigado, pro gourmet, eu vi um gourmet meio baixinho, gourmet, hoje a nossa equipe de cozinha, sabe quantas pessoas tem a nossa equipe de cozinha? 2 pessoas. Para fazer todo o almoço. Para 60, 80 pessoas. Graças a Deus, pela vida da pastora Sandra, que é um anjo, que abençoa o gourmet. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela Késia, graças a Deus, enfim, pela Débora, pelas irmãs que servem mais. Nós precisamos observar onde tem necessidade, não onde eu quero. Porque, irmãos, aqui não é um lugar para você fazer o que você simplesmente quer, mas é o que precisamos. A aliança nos faz isso. A aliança nos faz observar que no casamento nós fazemos muitas vezes aquilo que nós não queremos por amor. Já falei isso várias vezes, gente. A Nicole está lá no Dólar pro Kids hoje, a pessoa nem está lá, glória a Deus por isso. Eu falo com gente o dia inteiro. Você acha que eu quero conversar com a Nicole no final do dia? E ela ficou o dia inteiro com o Pedro. O que ela quer fazer? Ela quer conversar. Eu fico numa dualidade. Ou eu só faço ela vai perceber, vai brigar comigo, e eu vou ficar em silêncio. Mas depois eu vou ter que pedir perdão. Ou eu estou intencional ali. Esses dias, sexta-feira passada, eu cheguei em casa morto, gente, morto. Para quem está vendo a nossa agenda está exaustiva. Eu cheguei em casa e o Pedro falou assim, senta papai. Gente, eu falei, ok, sentei no chão. Só que eu fui responder o WhatsApp. Gente, o Pedro pegou meu celular. Não, papai. Aquilo me doeu. Ele botou o meu celular no sofá e falou, senta, brum, 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 brum. Eu lembrei de algumas vezes que eu queria brincar, às vezes com meu pai, e ele não podia brincar comigo porque estava trabalhando, e eu fiquei 1h30 brincando de bumbum com o Pedro na sexta-feira, às 11 horas da noite. Porque eu fiz o que eu tenho que fazer por uma aliança. Deus, em Salmo 91, ele utiliza o salmista para se apresentar como um Deus muito poderoso. E se nós lermos o versículo 1-2 novamente, ele diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor, Ele é meu refúgio, meu lugar secreto, Ele é o meu Deus e nele confio. Irmãos, em 2 versículos nós temos 4 nomes de Deus. Nós temos o primeiro, Altíssimo, Elion, que significa, obviamente, aquele que é superior, aquele que é maior do que todos. Segundo nome é chamado Onipotente, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, para quem não há o impossível. Depois o Senhor é chamado de Yavé, e Yavé é chamado do quê? O Deus da aliança. E quarta nomenclatura que o salmista utiliza, Elion, Deus Elion, o Criador de todas as coisas, o Deus forte que cria tudo o que existe. Ou seja, em 2 versículos, o salmista está dizendo, povo, acorde.
Este Deus é o refúgio, este Deus é a única esperança, este Deus é o nosso, teoricamente, o nosso único lugar onde nós podemos nos refugiar, nos encontrar. Este Deus é um Deus todo-poderoso, altíssimo, inalcançável, é um Deus também onipotente, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus que cria todas as coisas, mas Ele também é um Deus de aliança. Ele espera que o seu povo cumpra a parte da aliança. Ele espera que o seu povo, de alguma forma, venha a cooperar com a aliança que Ele fez. Outro ponto muito importante é que o salmista vai dizer sobre habitar. E, irmãos, Deus não quer que você seja um turista espiritual, alguém que faz visitas rápidas à sua presença quando a crise aperta e depois vai embora. Habitar é algo permanente. Deus não é apenas um hóspede em sua vida, Ele é a própria morada. Morada, refúgio, habitar esse lugar é vida, é presença. O Senhor está nos chamando para estar diante dEle todos os dias de nossas vidas. É por isso que Davi, quando fala, Senhor, o meu único e maior desejo é estar na sua casa todos os dias da minha vida, Davi entendeu o que o Senhor quer de nós, que é a presença. Assim como um filho deseja a presença do pai em meio a um dia tumultuado, porque ama o pai, Deus deseja a nossa presença diante dele, Ele deseja estar conosco, porque a presença dele, a revelação de quem Ele é, modifica quem somos, modifica o que pensamos, modifica os nossos afetos, nos dá esperança. Habitar no esconderijo refere-se ao quê? Ao Santo dos Santos. Na presença íntima com Deus. Descansar à sombra do Todo-Poderoso é estar totalmente coberto pela presença desse Deus. Então nele nós temos a proteção de alguém que não cansa, de alguém que não morre, de alguém que não abandona, de alguém que nunca esquece de nós. Refúgio, portanto, é o esconderijo espiritual, é a presença do Senhor. E é por isso que Charles Spurgeon vai dizer: o homem que habita no esconderijo do Altíssimo não teme o trovão, nem a tempestade, nem a lança inimiga, pois seu coração está mais perto do céu do que da terra. Talvez, quando a conta bancária, o valor não aumenta, talvez não é trabalhar mais, talvez é orar mais. Talvez em alguns instantes onde a crise do casamento alcança, não é talvez o momento de conversar mais, mas sim de orar mais. Talvez quando as coisas não estão talvez saindo do nosso controle, nós então queremos controlar, criar agora um fluxo, criar uma planilha, organizar como podemos de forma lógica e esquecemos que nós devemos sim também orar mais. O Senhor nos chama para esse lugar de oração. Porque uma igreja que não ora é uma igreja que está sendo conduzida pelas doutrinas dos homens. A oração não é parte da nossa vida, a oração é a nossa vida. Porque se Ele é a nossa vida e a presença dEle traz a realidade da vida, a oração é o relacionamento com aquele que nos dá esperança. Por isso um homem que entende isso, ele tem o seu coração, segundo Spurgeon, mais próximo do céu e menos próximo da terra. E por isso você talvez não se inquieta mais tanto com coisas que te inquietavam. E talvez você tome decisões nesses dias diferentes daquelas que você teria no passado. Porque você sabe que nele há a maior sabedoria, que nele há refúgio, que nele há descanso. Um teólogo medieval ele vai dizer que quanto mais Deus se aproxima, eu quero que você grave isso, eu não coloquei nem no slide, eu acho. Quanto mais Deus se aproxima, menos a alma consegue explicar racionalmente a sua experiência. Eu vou repetir. Quanto mais Deus se aproxima, menos a alma consegue explicar racionalmente sua experiência. Irmãos, quem fala isso é um
teólogo católico chamado João da Cruz. Mas ele viveu uma experiência com o Senhor de uma vida de oração. Ele vai então apontar que quanto mais eu me aproximo, ou quanto mais ele se aproxima, menos eu explico, mas mais eu experimento. Menos eu explico e mais eu experimento. Essa semana nós gravamos um podcast, logo nós vamos lançar em algum lugar aí. O Sam tá por aí? O Sam que fez, foi o nosso host, fez tudo, né? Foi tudo. Glória a Deus. Irmão polivalente. E eu comecei a contar as histórias sobrenaturais que fundamentaram o início disso aqui. Eu saí sexta-feira, ou foi quinta, não lembro mais, com o coração tão alegre. De lembrar das coisas que eu não tinha muito como explicar, mas tinha que viver. Nós precisamos voltar a encontrar nesse lugar refúgio, não só para compreender, mas para permanecer. Qual foi a sua última experiência com o Senhor, irmãos? Qual foi a sua última experiência com o Senhor? Isso é uma reflexão que temos que fazer. Quanto mais Deus se aproxima, menos minha alma consegue explicar racionalmente sua experiência. Dando sequência, quando você comigo para o verso 3, a palavra do Senhor diz assim: pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sob suas asas, e sua fidelidade é armadura e proteção. Verso 5, não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. O que nós temos aqui é um Deus que nos protege de uma guerra invisível. E aqui talvez nós vamos ser mais espirituais. Existe uma guerra invisível. Parece que nós esquecemos, e hoje eu vou falar abertamente com você, que existem demônios. Sabe, o demônio não vai sair porque você leu Calvino como eu. O demônio não vai sair porque você agora tem um conhecimento maior. O demônio vai sair, segundo o que Jesus fala, através de uma oração em seu nome, de homem de oração e jejum. Parênteses, qual foi a sua última vez que você jejuou, irmãos? Não um jejum intermitente, que não vale. Qual foi a última vez? 3 anos atrás, pastor. Reflexão. Disciplinas espirituais. Jesus fala que certa casta de demônios sai com jejum e oração. Esquecemos a fala de Jesus? E aí nós oramos, nada acontece, esquecemos a fala de Jesus? Minha família não vai, esquecemos a fala de Jesus? O salmista vai dizer no versículo de número 3, a armadilha da vida, que representa os perigos invisíveis, as ciladas e as estratégias astutas do inimigo contra nós. Irmãos, existe um outro reino que quer nos destruir. E é por isso que talvez para você, eu não sei se só é para mim, mas parece que tudo que a gente faz é mais difícil, não parece? Pelo menos para mim parece. Nicole comprou, estávamos no mercado na sexta-feira, ela falou, amor, por favor, nós precisamos comprar uma nova chaleira. Irmãos, a chaleira tinha 10 anos, eu remendei o que eu pude. Não dava mais, ela estava soltando já plástico, estava horrível. Eu falei, eu vou até o fim. Não deu, fui vencido pela chaleira estragada, comprei uma chaleira nova, de vidro, bonita. Marca Chicken, não sei o que é isso, mas estava ótima, vamos lá, está sendo funcional. Nicole falou, nós estamos comendo plástico. Falei, não posso. Meu filho está comendo plástico, não posso. Comprei uma chaleira nova, de vidro. Quando a Nicole está fazendo a carne moída, ela olha para a panela, ela vê a carne, amor, tem plástico na carne. Eu falo, não pode. Eu comprei a chaleira para não ter plástico. Ela faz a carne moída, tem plástico. E aí eu vejo a minha mulher, meu filho correndo e gritando, e ela tirando aquele plástico da carne moída, para a gente comer sem plástico carne moída. Ela fala, não pode. E é uma brincadeira tola, mas parece que as coisas realmente são mais difíceis para nós.
Porque nós estamos na aliança, irmãos. Numa brincadeira simples, mas a grande realidade é que existe um reino querendo nos destruir, nós esquecemos disso. Nós esquecemos que o mundo lá fora jaz o maligno. E que ele está com vários de seus asséculos desenvolvendo um reino muito, muito bem organizado para nos destruir, e esquecemos disso. E então nós vamos conversando, nós vamos indo, conversa com a mulher do trabalho, não, é só minha amiga, é só meu amigo, não, eu vou jogar bola com os meus amigos do trabalho, é só uma bebida, mas eu vou permitir entrar nesse site, é só uma olhadinha, não, mas eu posso dormir mais um pouquinho, não preciso ir para o culto, estou tão cansado, é só mais um domingo, e nós estamos então vivendo e sendo de alguma forma conduzidos por demônios, pelo reino que nos odeia, e esquecemos disso. Nós achamos que é só mental. Não, irmãos, preste atenção nisso. Você pode ser uma pessoa extremamente organizada e você pode estar vivendo disciplinas espirituais somente por conta disso. Porque agora você tem um hábito. Quem sabe você é como eu, acorda de manhã, moe o café, faz o café, lê a Bíblia. Aquilo, se não tiver sentido, é só um hábito. Qual a diferença é, então, acender um incenso? Qual a diferença é sair para correr? Porque aquilo não tem nada a ver mais com Deus, e sim com você. Olha que poderoso e olha que difícil é isso. Nós não estamos percebendo o quanto estamos perdendo dia após dia para um outro reino. E queremos resolver essas coisas com talvez outras ferramentas e talvez não seja esse o caminho. E é por conta disso, as armadilhas da vida são os perigos invisíveis, as ciladas estratégicas de Satanás. Você acha realmente que aquela mulher veio falar com você porque você é bonitão? Meu querido, olha no espelho. Pelo amor de Deus, está com uma pança, você está feinho, não adianta. Ela não está olhando porque você é bonito, ela está olhando outra coisa que tem em você. Você acha, queridona, que você tá na beleza, fez botox, agora tá lindona, tá na academia, agora os marombeiros estão olhando para você, agora amam você? Para, minha querida. Ele só quer usar você. Então nós temos que entender que existe uma guerra acontecendo. E nós estamos fazendo concessões e concessões. Não há problema mais a roupa. Não há problema mais nada. Eu não sei aonde nós estamos chegando. Concessões e concessões. Tem alguns irmãos que chegam na igreja que eu tenho que repreender ele por conta dos palavrões. Pastor, mas não pode falar palavrão? Mas, meu Deus, palavras torpes. Pastor, eu não posso fazer piada de sexo com meus amigos do trabalho? Claro que não, irmão. Da onde você tirou isso? Eu não posso olhar para a mulher da rua, pastor. Mas eu não toquei, eu só desejei. Ei, calma aí, que Bíblia você está lendo, meu querido? Irmãos, as armadilhas da vida estão nos destruindo, é por isso que o salmista vai dizer: as doenças mortais representam tudo aquilo que ameaça a nossa existência, tudo aquilo que quer nos destruir. Nós sabemos que existem doenças, que existem várias coisas acontecendo, e este Senhor é nosso único recurso, este Senhor é nossa única esperança. No versículo seguinte, no versículo de número 4, ele vai dizer sobre asas e sobre estar sob suas asas. Irmãos, quando uma águia ela está voando e ela percebe que é uma tempestade, o que ela faz? Ela não para de voar. Ela voa mais alto. Porque ela quer fugir da tempestade. Ela quer fugir da chuva. E ela então rompe as nuvens e ela chega em um lugar, não sei se você já passou por isso no avião, você está na chuva, de repente o avião ele chega a uma altitude que a chuva se vai e fica tudo limpo. É maravilhoso isso. Mas o nosso Deus, ele não nos leva para depois da tempestade. O salmista vai dizer, portanto, que ele nos abriga em suas asas. Então é o seguinte: está ruim, filho? Sim, está horrível. Então eu vou chegar sobre você. E nós vamos passar esse vale juntos. Vai cair granizo em mim. Vai cair chuva. Vai vir vento. Mas eu não vou te tirar daqui. Mas eu também não vou te deixar sair daqui. Eu não vou fazer você romper as nuvens. Mas eu vou te proteger até o fim. É este Deus que o salmista está dizendo, e é por isso que nós estamos debaixo das suas asas. Ele está suportando muitas coisas, e nós estamos simplesmente ali vulneráveis, frágeis. Deus está dizendo através do salmista: nós somos frágeis. Nós precisamos do Senhor. Ele é a nossa única esperança. Bernardo de Claraval vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer que a alma encontra descanso quando aprende a repousar sobre as asas do Verbo.
Não é uma imagem de proteção militar, é uma imagem materna, é Deus acolhendo. Alguns leem Salmo 91 como uma fortaleza, como pedras. E ok, podemos ler dessa forma, mas eu acho belo o que Claraval vai dizer. Este Deus, ele demonstra seu amor materno, ou seja, ele está nos protegendo. Assim como a galinha, ela cuida dos seus pintinhos, nós somos cuidados e amados por Deus. Irmãos, eu quero lembrar para você alguma coisa. Você é filho de Deus. Você não é só servo. Você é filho. Isso não fala só sobre a herança. Isso fala sobre a paternidade agora. Deus está olhando e guiando e amando você. Mais uma vez, Deus é seu pai. Talvez você não teve um pai nessa terra, ou talvez o seu pai nessa terra, ele foi extremamente distante, ou ele foi infelizmente fracionado, fragmentado na sua existência com você, mas Deus é o pai dos pais. Ele nos protege, ele nos ama, ele nos guarda, está dizendo, eu estou com você até o fim. Eu não vou deixar você ir, eu não vou abandonar você, eu estou com você até o fim, porque você é frágil, porque você precisa de mim. Jesus, quando ele chega em Jerusalém, na última semana antes de sua crucificação, ele vai dizer algo interessante, já te coloquei lá, né, Vi? Mateus, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, a cidade que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis ajuntar seus filhos como uma galinha protege os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Irmãos, isso aqui não fala só sobre Jerusalém. Esses aqui são os ais de Jesus. O momento que Jesus está chorando. O ai, ele traz a experiência de lamento, de choro, de dor. Jesus está lamentando por Jerusalém, mas isso se aplica também a nós. Talvez quantas vezes, pastora Sandra, pastor Kleber, eu quis cuidar de vocês como se fossem meus pintinhos, como se eu fosse realmente o seu pai e a sua mãe, mas vocês não desejaram, vocês negaram, vocês abandonaram. Jesus está dizendo algo semelhante ao que encontramos em Salmo 91. Ele nos leva a perceber que nós precisamos dele. No versículo de número 5, nós vamos observar algo muito interessante. Terrores da noite e flechas que voam de dia. Terrores da noite representam aqueles medos silenciosos que visitam a alma quando tudo parece escuro. Aquele medo do domingo à noite. Aquele medo naquele instante onde não tem ninguém ao seu lado. Este Deus também nos protege das flechas que voam de dia. E o que ele está querendo dizer com isso? Os ataques visíveis, as perseguições, as calúnias, as injustiças, as críticas, as circunstâncias que procuram ferir nossa fé diante de todos. Eu já vivi isso, irmãos, tantas vezes. Tantas vezes. Eu tenho certeza que você também já viveu. Calúnia, mentira. Mas esse Senhor está nos dizendo que Ele nos assegura desses ataques, tanto dos visíveis quanto dos invencíveis. Verso número 6, leia comigo, a palavra do Senhor diz assim, vou ter que acelerar. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Talvez o verso mais conhecido. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verás como são castigados os perversos. Se você se refugia no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, verso 10, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Ah, glória a Jesus por isso. Há uma promessa. E essa promessa, ela é extremamente maravilhosa, mas também horripilante. Spurgeon, mais uma vez, vai dizer que a praga mais letal não é a que mata o corpo, mas a que adormece a alma enquanto a veste com roupas de religião. E talvez, mas para aquele que vive no esconderijo, o nome do Senhor queima como fogo e atua como cura. Irmãos, eu nunca vi tanto essa realidade quanto agora. Pessoas adormecendo com roupas de religião. Este ano,
eu tive a tristeza de um irmão sair da comunidade porque eu falei para ele que ele estava em pecado porque ele não estava vindo no culto. O culto é o meio da graça. O culto não é para homens, é para Deus. Quando eu falto um culto, ou quando eu vivo uma rotina na qual o culto é quando pode, não quando ele é real, necessário e vivo, eu começo então a ter uma religiosidade. Eu vou para o culto somente quando eu sirvo. Eu vou para o culto quando dá. Irmãos, isso é pecado. Porque você está conduzindo a sua casa para distante do Senhor. Domingo que vem tem Santa Ceia. Antes tínhamos ceia todo domingo, agora temos somente um domingo. O que acontece se você falta no domingo de ceia? Por conta de uma doença, por conta de um filho doente, por conta de um trabalho, o que acontece? Nós estamos agora preparando os diáconos para levar a ceia para você. Porque é o meio da graça, é bíblico. Então nós estamos em meio a um tempo no qual nós vestimos uma religião. Olha como é duro falar sobre isso, pastor. Mas é verdade. Quando então um pastor em amor fala, irmão, você está conduzindo sua família para longe do Senhor. Se for o problema mosaico, escolha uma comunidade mais perto, então. Mas não continue com essa cultura. As pessoas elas não gostam quando nós corrigimos em amor mais. Então, irmãos, se você está vindo no culto só quando você serve, não é uma indireta, é uma direta. Você está falhando. Se você vem para o culto uma vez por mês, você está falhando. Se você não tem nenhuma desculpa real, um filho doente, uma doença, um trabalho, você não tem desculpa, irmãos. Pastor, mas por quê? Você quer encher a igreja? Ah, claro, eu quero. Quero comprar um telão de LED. Quero comprar um Porsche. Claro. O Rômulo me mandou essa semana a mensagem. Pastor, tem 2 boas notícias. Qual você quer primeiro? Eu falei, a boa. Teu salário caiu, tua oferta caiu. Glória a Deus. Qual é a ruim? Acabou tudo. Então eu não sei, irmãos, que cultura e tudo que nós permitimos torna cultura. Chegar atrasado no culto, nós não podemos permitir. O culto começa às 10. O culto é domingo pela manhã, sempre no segundo domingo do mês. O culto é à noite, começa às 19 horas. É cultura. Nós não podemos vestir somente a roupa da religião, nós temos que viver o amor. É por isso que eu acho lindo quando a Nicole me conta, isso eu acho maravilhoso da família dela. Que quando ela era mais nova, eles botavam um louvor da Cassiane. Eu até choro quando falo disso, olha que interessante, né? Eu tô virando um pai babão, sei lá o que tá acontecendo comigo. Velho, eu acho, cabelo branco. Botava o Cassiane para tocar e eles cantavam alegres, como família, se preparando para o culto. Embora, verso 7, embora 1000 caiam ao seu lado, 10.000 à sua direita, outras versões, esses males não atingirão. Isso não é matemática, é probabilidade, é promessa estatística invertida. Não significa que nós seremos invulneráveis, mas significa que o Senhor está conosco. E aqui, nós observamos que o livramento divino ele tem 3 pontos. Eu trago isso para vocês essa manhã. Primeiro, Deus nos livra dos perigos. O mal é impedido antes de nos alcançar. Ele nos livra também nos perigos, como os amigos de Daniel que não foram impedidos de entrar na fornalha ardente. Mas ele também nos livra pelos perigos, como Jonas que fugiu da vontade de Deus, foi lançado ao mar, mas teve justamente o grande peixe transformado por Deus no instrumento que o conduziu de volta ao centro de sua missão. Deus então usa o livramento do perigo, no perigo e através do perigo. Então nós precisamos ter os olhos abertos e observar que tem coisas que o Senhor está permitindo para gerar em nós alguma coisa. Vida, fé, esperança.
Tem coisas que o Senhor vai retirar, tem coisas que o Senhor vai, no meio da dificuldade, Ele vai nos salvar. E tem coisas que Ele vai tornar a dificuldade algo pedagógico, talvez, para nós. Está difícil agora, irmãos? Observe. O perigo te aproximou mais de Deus? Com certeza, talvez o Senhor está utilizando do perigo para ser pedagógico com você. Tem coisas que Ele não vai retirar, tem coisas que Ele vai permitir. Tem coisas que no processo Ele vai te salvar. Mas esse Senhor nos livra não com uma promessa vazia, mas com uma promessa que irá nos transformar. Jesus não quer fazer a sua empresa ficar extremamente rica e importante sem um propósito. O Senhor não quer que você tenha um casamento feliz sem um propósito. O Senhor não quer que a comunidade cresça sem um propósito. Tudo no Senhor é a respeito do propósito. E é por isso que no verso de número 8, o salmista diz: basta abrir os olhos e você verá como os perversos são castigados. Ou, na versão NVT, basta abrir os olhos e você verá como os perversos são castigados. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo. Verso de número 10, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Verso de número 11, então, ele diz o seguinte: pois ele ordenará a seus anjos que protejam onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Irmãos, alguém falou esse mesmo versículo, especificamente o versículo a respeito de não se machucar do pináculo do templo. Eu acho que eu trouxe ali. Pode passar, Vi. A gente ganha tempo. Mais um pouquinho. Isso. Fica à vontade. Pode passar. Mais um pouquinho. Vai lá. Versículo de Mateus. Para a gente cortar aqui. Mais um. Em Mateus 4,6, nós temos Satanás dizendo: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Satanás está reverberando o Salmo 91. Só que Satanás, ele vai reverberar o Salmo 91 com uma omissão. Olha comigo o Salmo 91, verso 11 e 12. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Ou em outras versões, no caminho. O que Satanás está tirando de Salmo 91 é que as promessas de Deus a respeito de nós, elas são ilimitadas, ou elas vão além da aliança, e de fato não. O que Satanás está dizendo é: faça isso, coloque Deus à prova, peque contra o Senhor, porque Ele vai fazer. Mas não. Segundo o que encontramos no Salmo 91, aqueles que de fato possuem essa sustentação de suas mãos, como no verso 12, para que não machuque o pé em alguma pedra, estes são aqueles que vivem no caminho, que vivem na aliança. Logo, tendo que fazer um recorte, porque senão a gente vai perder muitas das coisas, o que de fato o Senhor está fazendo é nos apontar que as promessas que nós queremos beber das Escrituras, a verdade, a vida plena que nós queremos, acontece em meio àqueles que estão no caminho. Irmãos, você está no caminho? Uma pergunta, uma reflexão. O que você tem feito pelo reino dos céus? O que você tem cooperado com a noiva? Você tem vencido as suas dificuldades? Você tem realmente levantado ainda mais os seus escudos contra a adversidade da vida, contra o inimigo de nossas almas ou não? Porque se nós não estamos no caminho, nós estamos frágeis, em uma posição totalmente estratégica para o inimigo de nossas almas nos derrubar. A promessa, portanto, não é a ausência de batalha, mas a certeza da vitória. Em Cristo, a igreja não apenas resiste ao inimigo, mas ela participa do triunfo daquele que venceu definitivamente o pecado. E Cristo venceu o pecado, a morte de Satanás na cruz e na ressurreição. Quando nós partilhamos o caminho, nós estamos sob a aliança, nós então vivemos a promessa. Caminho para o fim, corte comigo. Vamos já para o versículo de número 14. A palavra diz assim: o Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Irmãos, o salmista termina com 3
promessas. A primeira promessa, o verso de número 14, onde ele vai dizer a respeito daquele que é livrado porque ama. E eu quero que você grave essa frase nessa manhã. Ninguém ama verdadeiramente aquilo que não conhece. Grave isso. Ninguém ama verdadeiramente aquilo que não conhece. Este Senhor livra aqueles que possuem fidelidade no caminho com Ele. A segunda promessa, versículo de número 15, ele vai dizer: quando me machucar, eu responderei, estarei com Ele em meio às dificuldades, eu resgatarei e lhe darei honra. Aqui, o salmista está dizendo para nós algo muito interessante. A oração nunca foi um recurso para a autossuficiência, mas a oração é um clamor dos que reconhecem sua absoluta dependência na graça de Deus. O Senhor nos tira da dificuldade, mas Ele nos faz observar no versículo de número 15 que estará conosco também na dificuldade. A maior promessa da Bíblia nunca foi a ausência de tribulação, mas a presença de Deus dentro dela. Foi assim com José na prisão, foi assim com os amigos de Daniel na fornalha, foi assim como Paulo e Silas no cárcere, foi assim com Cristo na cruz. O Senhor nos promete uma vida nunca nos prometeu uma vida sem tempestades, mas promete que jamais atravessaremos ela sozinhos. Versículo número 15, parte B, eu os resgatarei e lhe darei honra. Deus não apenas livra, Ele restaura. Ele não apenas sustenta, Ele honra. A dor nunca tem a palavra final na vida daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, este Deus, primeiramente, Ele nos livra porque nós o conhecemos. Segundo, Ele nos livra porque nós desejamos a sua presença. E terceiro, verso 16, eu o recompensarei com vida longa e lhe darei minha salvação. Longevidade, nesse contexto, não fala só sobre quantidade de tempo vivido, mas fala sobre uma vida plena, frutífera e cumprida diante de Deus. Não podemos esquecer, obviamente, aquilo que Paulo fala a Timóteo, versículo 4 a 7 de 2 Timóteo, combati o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Longevidade fala de propósito, cumprimento. A vida longeva é uma vida que tem sentido. Qual o sentido? Lembra da pregação sobre sentido de vida? Por favor, da vida. Ouça novamente lá no YouTube. Qual o sentido? Para aplicação, nós podemos orar. Eu tive que recortar muita coisa. A síntese teológica de Salmo 91 é basicamente essa convergência entre o Salmo e Romanos 8, 31. Romanos 8, Paulo vai falar novamente, encontramos um Deus que é por nós. Então por que temos medo? Temos medo porque nós não estamos observando o Evangelho e as Escrituras como uma aliança, mas simplesmente como um contrato. Quando nós não cumprimos a nossa parte no acordo, mesmo não cumprindo, o Senhor não rasga o contrato. Ele nos chama para uma aliança. Se hoje você está aqui nessa manhã, talvez muito distante do Senhor. E quando eu falo distante, irmãos, é sobre vida na presença. O Senhor Jesus, Ele está totalmente, hoje, feliz e alegre para receber você novamente. Porque mesmo você falhando e errando, Ele é um Deus maravilhoso que sempre restaura alianças. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deixe Ele ser por você. Deixe Ele ser o centro da sua vida. Guarde Ele no centro do seu viver, no centro das emoções. Eu finalizo com 4 possíveis aplicações. Primeiro, a proteção divina exige obediência. E obediência, às vezes, exige sacrifícios. Dói. A proteção, ela está na obediência. Deus promete guardar aqueles que
vivem o caminho. Segundo, ninguém ama o que não conhece. Não chame de Senhor, Senhor, se você não o conhece. Conheça o Senhor. Pastor, como eu posso conhecê-lo? Tem tantas ferramentas. A vida na igreja, a oração, a meditação. Mergulhe nas Escrituras. Mergulhe em oração. Você bem pentecostal agora, bem antigo, aqueles mais antigos vão lembrar o quarto de guerra. Lembra do quarto de guerra? Quem é mais antiga vai lembrar o quarto de guerra. Eu achava isso tão interessante, né? Quarto de guerra, imaginava já o demônio batendo, e o cara batendo no demônio. Não, não é isso, mas o quarto de guerra, volte para a oração. Acho bonito que os puritanos, quando construíam suas casas, eles colocavam com que todos os cômodos da casa dessem para a centralidade de um corredor. E nesse corredor há um oratório, uma Bíblia e livros para orar. Permita que a sua casa, ela viva isso. Uma realidade de oração. Terceira aplicação, e eu quero que você grave isso também. Oração é para os fracos. Nós somos fracos, irmãos. Alguém que não ora está dizendo para o Senhor que é forte, que é autossuficiente, que consegue sozinho. A oração nos faz perceber que somos fracos. E é a oração que nos sustenta em meio a tantas adversidades. Última aplicação. Lembrar que a salvação tem 3 tempos. O tempo da justificação, onde fomos salvos da condenação do pecado. Da santificação, que estamos sendo salvos do poder do pecado. E a glorificação, que seremos salvos da presença do pecado para sempre. Nós estamos em um caminho, é na jornada. Muitas coisas nós temos que deixar para trás. E no caminho o Senhor nos ajudará, cooperará para deixarmos. Mas permita o Senhor ser o centro do seu coração. Amém? Vocês estão aí? Foi muito profundo, foi muito duro? Vocês estão tristes? Era tudo certo. Se o Neymar usar hoje a 100% Jesus, você desliga a televisão. Tá bom? Você desliga a televisão. Você desliga, você vai assistir o rádio. Que nós possamos viver a cultura de Cristo de forma integral. Amém? Amém, irmãos? Que essa mensagem ela possa nos fazer, então, encontrar no Senhor esse lugar seguro, esse refúgio. E que isso nos faça viver e destruir a cultura errada da nossa existência. A gente precisa orar mais. A gente precisa servir mais. A gente precisa amar mais o outro.